São Mateus, capítulo 16, versículo 13 a seguir. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou aos seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Jesus veio na terra como o Filho do Homem. Filho do Homem na Bíblia é profeta. Jesus era o profeta Deus por excelência. E eles disseram, uns diziam, Tu és João Batista. Outros diziam, Tu és Elias. E outros diziam, Tu és Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele aos seus discípulos: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, não foi o intelecto, não foi o conhecimento natural, mas meu Pai, o Espírito Santo, que tem te revelado. Amados, a importância de ter o Espírito Santo de Deus legitimamente em nós é muito grande. Você jamais conhecerá uma matéria sem você entrar no espírito daquela matéria. Por exemplo, um jogador de bola nunca será um bom artilheiro na bola se ele não entrar no espírito olímpico da bola. Um cantor de música, ele nunca será um bom intérprete da música se ele não entrar no espírito do compositor que compôs a música. E assim vai, cada um em sua área profissional, material, conjugal. Nenhum cônjuge terá sucesso em seu casamento se ele não se conscientizar que agora ele é um homem casado, ele é uma mulher casada, ou seja, entrar no espírito do casamento, viver os dois um pelo outro. E assim por diante. Pedro, que estava agora entrando no mundo de Cristo, no mundo espiritual onde Jesus vivera, para ele entender quem era Jesus, foi necessário ele receber o Espírito de Jesus dentro dele. Ao ele ter tido aquela chamada de Jesus, automaticamente naquela chamada, o Espírito Santo de Deus que morava em Jesus, também compartilhou de Pedro, veio morar em Pedro, e então foi quando pôde Pedro ter aquela visão, aquela lucidez clara de quem era Jesus. Enquanto havia ali outros grupos, cada um com seus conceitos, com suas suposições, Pedro, agora possuindo o Espírito que morava em Jesus, também agora morava em Pedro, em porção. Em Jesus, Deus morava sem porção, inteiramente, nos apóstolos em porção. Mas mesmo assim, se você tira uma xícara da água do mar, você terá todas as qualidades da água do mar naquela xícara.
Se você recebe uma porção do Espírito de Deus, você terá naquilo todas as qualidades de Deus em você. Foi por esta razão que Pedro pôde dizer quem era Jesus. Oh, minha gente, você, nenhum ser humano, nem eu, nem você e nem ninguém, estaremos aptos para dizer quem é Jesus, quem é Deus, se não for pelo Espírito de Deus, como Paulo cita em 1 Coríntios capítulo 2. O homem natural não compreende as coisas espirituais, porém o homem espiritual discerne tudo. Você vai conhecer a Deus de uma forma como aqueles que estavam ali em volta de Jesus, simplesmente como admiradores de Jesus. Porém, não passava a fé deles, não passavam de meras suposições. Oh, minha gente, razão pela qual hoje temos tantas religiões, cada um com nome diferente da outra, e você vai checar cada uma delas com a Bíblia, não passa de um montão de suposições. Uns dizem Deus é isto, outros dizem Deus é aquilo, outros dizem Deus é aquilo outro, cada um tem seus conceitos. Mas eu te pergunto, os conceitos que eles tinham sobre Jesus mudou a veracidade de Jesus? Não. Ele continuou sendo o que ele era. Pedro, pelo Espírito de Jesus, de Deus que morava em Jesus, disse a verdade: tu és Ele mesmo, o Cristo, o ungido, o unigênito, o Filho do Deus vivo. Tu és o próprio Deus, ou seja, tu és a divindade encarnada. Amados, aí deve surgir em cada coração a grande necessidade de entrar no Espírito de Deus, não em uma religião propriamente. Se religião prestasse, o mundo não precisaria mais de cadeias, de penitenciárias e dessas coisas, de manicômio, essas coisas erradas todas. O que vale, o que muda, o que resolve o problema é Cristo em você. Cristo em Pedro trouxe para Pedro o conceito correto de quem era Deus e fez Pedro caminhar nos trilhos da verdade. Você precisa copiar essas coisas da Bíblia, dizer: eu quero aquele Espírito Santo de Deus que morava em Pedro para me acertar na minha fé, acertar no meu destino eterno. Ou, escute-me, você pode errar em tudo na vida, mas você não pode errar acerca do seu destino eterno. Você me ouviu? Posso repetir? Você pode errar em tudo na vida como humano que você é, está sujeito a errar. Mas uma coisa você deve prestar atenção e dizer para você mesmo, para você mesma: eu não posso errar acerca de meu destino eterno, da doutrina a qual eu sigo, da fé a qual eu cultivo.